Seja bem-vindo ao First School, onde traremos para você informações de mercado, dados históricos e paralelos que moldam a economia global. Vamos com você, professor. Obrigado, garotinho. Vamos começar. E para entender os desafios atuais da economia mundial, e principalmente para compreender como os Estados Unidos estão diante de mais um ciclo decisivo de sua história, é preciso voltar no tempo. Voltar a um período em que os Estados Unidos não eram a potência dominante que conhecemos hoje. Um período em que Londres, e não Washington, ditava o ritmo da economia global. O Reino Unido, com seu império colonial, sua marinha e sua rede bancária, era o centro financeiro do planeta. E os Estados Unidos, ainda em consolidação como nação, buscavam espaço para crescer. Essa relação de dependência inicial entre capital britânico e desenvolvimento americano abriria caminho para uma virada histórica. O Reino Unido e os primeiros investimentos nos Estados Unidos. Nesse contexto, no final do século XIX e no início do século XX, Londres era o coração pulsante das finanças internacionais. Bancos britânicos detinham capital abundante, e uma parte significativa desse capital foi direcionada para além do Atlântico. As ferrovias americanas, as minas de carvão, as companhias de aço, as novas indústrias de manufatura. Muitos desses empreendimentos só existiram porque receberam investimentos vindos do Reino Unido. Para os Estados Unidos, isso representava crescimento acelerado, mas também significava dívida. Significava compromissos financeiros que mantinham o país em posição de devedor diante da Grã-Bretanha. Essa fase foi crucial, porque, se por um lado os Estados Unidos dependiam do capital estrangeiro, por outro, estavam construindo as bases de sua industrialização. Ferrovia significava integração nacional, aço significava capacidade de produção em larga escala, energia, infraestrutura e indústria pesada se tornavam realidade. Enquanto a libra esterlina consolidava seu papel como moeda de comércio global, os Estados Unidos davam seus primeiros passos para uma posição que ainda levaria décadas para se consolidar. Foi aí que veio a Grande Guerra e o acúmulo de dívidas. A Primeira Guerra Mundial muda tudo. No início do conflito, o Reino Unido e seus aliados precisam de financiamento, e é exatamente nesse momento que os Estados Unidos se transformam de devedores em credores. Os empréstimos americanos às potências europeias começam a inverter a balança. Se antes os EPAs e NOAA dependiam do capital britânico, agora é a Europa que precisa de dólares. Esse movimento marca o início da ascensão americana como potência financeira. A guerra acelera a industrialização, aumenta a produção, cria novos mercados. Os Estados Unidos exportam alimentos, aço, carvão, armas, e ao final do conflito emergem muito mais ricos e muito mais poderosos do que eram em 1914. Pela primeira vez, a libra esterlina começa a mostrar fragilidade e o dólar passa a ser visto como alternativa de confiança. O período entre guerras e a reaquisição da dívida. Entre as duas guerras mundiais, os Estados Unidos adotam uma estratégia de fortalecimento interno. Uma das iniciativas mais significativas foi a recompra gradual de sua própria dívida. Esse movimento foi essencial para reduzir vulnerabilidades externas e consolidar a independência financeira americana. Ao mesmo tempo, o país investia em infraestrutura, tecnologia e indústria pesada. O período entre guerras também foi marcado pela Grande Depressão de 1929. E, embora trágico, esse episódio reforçou a necessidade de um Estado mais ativo na economia, criando programas de recuperação e novos mecanismos de controle financeiro. Assim, quando a Segunda Guerra se aproximava, os Estados Unidos estavam em posição muito mais sólida do que haviam estado no início do século. O país havia construído as bases de uma indústria capaz de produzir em escala inédita e possuía um sistema financeiro cada vez mais robusto e centralizado. A Segunda Guerra Mundial e a Era do Dólar. A Segunda Guerra Mundial transforma definitivamente a posição dos Estados Unidos. Enquanto a Europa era devastada, os Imioboa se tornavam o arsenal da democracia. Suas fábricas produziam tanques, aviões, navios e armas em volume colossal, e ao mesmo tempo abasteciam seus próprios soldados e os aliados. O esforço industrial foi tão grande que consolidou os Estados Unidos como a principal potência manufatureira do planeta. E ao final da guerra,
Com a Europa destruída, não havia concorrente capaz de rivalizar. Nesse contexto surge Bretton Woods, em 1944, um novo sistema financeiro internacional. Nele, o dólar americano se torna a moeda central. Ele é atrelado ao ouro, e todas as outras moedas passam a se relacionar com ele. A libra esterlina, que por mais de um século havia sido o eixo do comércio global, perde espaço. E o dólar assume seu papel como moeda de reserva mundial. Esse foi o ponto de virada definitiva. Do país que um dia precisou do capital britânico, os Estados Unidos se tornaram o centro do sistema financeiro global. Do pós-guerra ao presente, desafios e manutenção da hegemonia. Do final da guerra até os dias atuais, os Estados Unidos têm sustentado essa posição de hegemonia. E isso se deve, em grande medida, ao fato de que os títulos do Tesouro americano se tornaram o ativo mais seguro do mundo. Bancos centrais, governos, empresas e investidores enxergam neles uma reserva de valor confiável. Mesmo em tempos de crise, é para os títulos americanos que o capital global corre. Esse papel permitiu aos Estados Unidos financiar déficits, expandir consumo e manter seu poder político e militar em escala global. Mas essa hegemonia também trouxe contradições. A globalização transferiu grande parte da indústria para fora do país, o consumo se sustentou em dívida e a dependência de capitais externos cresceu. Assim como aconteceu com o Reino Unido no início do século passado, os Estados Unidos hoje enfrentam dilemas entre manter sua moeda dominante e sustentar sua base industrial. O cenário atual: China, Japão e os títulos do Tesouro. Na atualidade, a maior parte das reservas internacionais de países como China e Japão está concentrada em títulos do Tesouro americano. Essa acumulação foi, durante décadas, uma garantia para os etais Yuan. Mas hoje começa a se tornar também um risco. Se China ou Japão decidirem vender parte significativa desses títulos, o impacto sobre os preços e sobre a confiança no dólar pode ser profundo. Não se trata apenas de economia, mas de geopolítica. A China, como principal rival estratégico dos Estados Unidos, tem incentivos a reduzir sua dependência do dólar. E o Japão, pressionado por sua própria dívida e por desequilíbrios internos, pode em algum momento optar por liquidez. Esse cenário cria incerteza e abre espaço para novos atores no financiamento da dívida americana. As stablecoins e um novo mercado de dívida. É nesse ponto que entram as stablecoins. As maiores emissoras de stablecoins do mundo, como Tether e Circle, já compram centenas de bilhões de dólares em títulos do Tesouro americano de curto prazo. Elas funcionam como intermediárias entre o capital global e o governo dos Estados Unidos. Quando alguém compra uma stablecoin, na prática está fornecendo dólares, que serão reinvestidos em títulos americanos. Isso cria uma nova demanda, descentralizada, digital, mas profundamente conectada ao sistema financeiro tradicional. As stablecoins estão, portanto, absorvendo parte do espaço que antes era ocupado por bancos centrais estrangeiros e podem se tornar peças centrais na manutenção da hegemonia do dólar no ambiente digital. O paralelo histórico. Antes e depois da Segunda Guerra, há um paralelo fascinante entre o que acontece hoje e o que aconteceu antes da Segunda Guerra Mundial. Naquele período, os Estados Unidos recompraram dívidas, fortaleceram sua indústria e se prepararam para assumir a liderança global. Hoje, diante de pressões externas e da ameaça de venda de títulos por países como China e Japão, os CUA podem novamente transformar o desafio em oportunidade. As stablecoins oferecem uma nova base de financiamento. A automação, a inteligência artificial e o movimento de reshoring, a volta de fábricas para o território americano, podem reativar a indústria. E assim como na década de 1930 e 1940, o país pode entrar em um novo ciclo de reindustrialização. A história parece se repetir, mas em um contexto digital e globalizado. E agora seguimos para a conclusão do professor. O futuro do dólar e da indústria americana. O fio condutor é claro. O poder de uma nação está diretamente ligado à sua capacidade de financiar seu crescimento, de atrair capital e de transformar dívida em oportunidade.
O Reino Unido fez isso no século XIX, mas perdeu o posto. Os Estados Unidos fizeram isso no século XX e assumiram a liderança. Agora, no século XXI, diante de rivais como a China e em um cenário financeiro digital, a pergunta permanece: o dólar continuará dominante? As stablecoins serão capazes de sustentar essa hegemonia? E os Estados Unidos conseguirão usar esse momento de incerteza para reindustrializar sua economia, assim como fizeram antes da Segunda Guerra Mundial? Essas são as questões que definirão não apenas o futuro do dólar, mas também o futuro da economia global. Espero que tenham gostado e, se assim for, considerem se inscrever no nosso canal, curta e compartilhe com seus amigos. Um abraço.